Então, a gente tem uma doença que afeta qualquer parte do corpo. Na maioria das vezes, esses sintomas, eles são autolimitados, em 12 semanas. Dura aí por volta de, no máximo, 12 semanas. Sendo que qualquer pessoa que teve Covid pode manifestar. Desde aquela que teve leve até aquela que teve a forma grave em uma UTI. Não se sabe ao certo o motivo, mas na prática percebe-se uma alteração, uma variação com a idade, com a presença de comorbidades. Então, assim, às vezes você tem pacientes idosos que tiveram formas leves, mas que ficaram com o quadro arrastado por mais tempo. Às vezes você teve pacientes jovens que tiveram formas graves e que não tiveram quadro arrastado. Ficou bem depois de aí 4, no máximo 12 semanas. Então, essa variabilidade não se sabe ao certo ainda. Provavelmente tem uma relação genética que ainda vão descobrir, né? Os cientistas ainda vão descobrir. O que é importante, gente? É entender que a população em geral e a gente, enquanto profissional de saúde, é de que não ficar sempre achando que é psicológico. Ah, tá inventando, é drama, é piti, várias expressões que a gente às vezes usa, ou até mesmo a população em geral. Ah, fulano fica com essas besteiras, ah, tá inventando coisa, ah, porque ele não quer trabalhar, ah, porque ele não quer cuidar da casa, ou coisas do tipo, não quer voltar a estudar. Então, a gente sempre dá importância, né? Isso é bem importante mesmo, dar ouvido a esses sintomas, porque pode sim estar relacionado à infecção anterior que a pessoa teve. E também é importante, gente, descartar outras causas, porque às vezes a pessoa só foi uma associação, entendeu? Vou contar um exemplo de uma situação inclusive, um profissional de saúde aqui do hospital que a gente acompanhou, que lá no começo da pandemia, que teve Covid, fez um quadro de perder o olfato e ela continuou com a perda de olfato. E o quadro era bem estranho, não se falava ainda também de pós-Covid, e terminou que ela teve que fazer um exame de imagem e foi descoberto que ela tinha um tumor cerebral que estava comprimindo o nervo olfatório. Então, foi necessário descartar, né? Não se sabia se era de fato um pós-Covid, mas apenas que o Covid, no caso dela, veio para chamar a atenção de uma coisa que em breve iria aparecer, né? Que era o perda do olfato por conta desse tumor. E só para vocês terem uma ideia de como é importante a gente descartar outras causas que não seja só a Covid. Essa relação, algumas publicações do NHS inglês fala de que cerca de 10% das pessoas que tiveram quadros leve ou moderado têm sintomas prolongados e 80% dos que tiveram internação também podem ter sintomas prolongados. Não é uma coisa fechada e não é uma regra, viu? Mas provavelmente às vezes é mais frequente em quem teve internação prolongada por outros motivos que estão relacionados também a essa internação prolongada. E aí a gente vem para outros conceitos, né? Que seria a fase do pós-aguda, né? Que é pós 4 semanas, que alguns lugares têm o nome de pós-Covid, síndrome pós-Covid, outros dão o nome de Covid longa. Gente, esses são termos extremamente recentes, são teorias e conceitos bem recentes. Ao longo do ano de 2021, saíram algumas publicações do NHS inglês, saíram publicações da própria OMS e publicações brasileiras falando sobre o assunto. Não existe ainda nenhum consenso sobre um único termo. O que tem de mais consenso são esses dois grandes termos que a gente está colocando aqui, né? Que é a Covid longa, que é aquela em que eu tenho aqueles sintomas que já foram citados por 4 a 12 semanas após o quadro agudo, e a síndrome pós-Covid, em que a gente tem os sintomas persistentes por mais de 12 semanas e que eles não são explicados por outros diagnósticos. Em alguns casos também a gente tem a melhora dos sintomas inicialmente e eles voltando a aparecer e se mesmo descartando outros quadros, eles permanecem. Então aí é também considerada síndrome pós-Covid. Temos um outro quadro de fase pós-aguda, né? Esse ele é mais específico em crianças, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Ela é uma condição rara, uma síndrome rara, que está associada à doença, à Covid-19, mas não necessariamente ao quadro de infecção. Então, às vezes a criança não sentiu nada, mas ela teve contato com uma pessoa que teve Covid, por exemplo, pai, mãe, contato íntimo, né, do seu dia a dia. O que é essa síndrome? É uma resposta inflamatória tardia e exacerbada.
Então, a criança teve contato, cerca de 4 a 6 semanas após esse contato, ela manifesta um quadro de hiperresposta, né? Que pode vir com conjuntivite, geralmente é uma conjuntivite não purulenta, lesões de mãos e pés, você pode ter dor abdominal, vômito, diarreia, quadro de choque ou hipotensão, que é quando baixa a pressão demais, a criança fica pálida, sem força, sem energia. Você pode ter ainda quadros cardiológicos, né? Taquicardia, precórdio, gente, essa região do peito onde fica o coração. Então, pode ter um precórdio hiperdinâmico, você vê se movimentando. Um ritmo em galope, que tudo isso é mais específico, né? Alterações mesmo da ausculta pulmonar e o aumento do fígado e do baço, que tem a ver com insuficiência cardíaca aguda. Você pode ainda ter cefaleia, lentidão, confusão mental, isso tudo no quadro infantil. Então, como é um quadro bem intenso, rapidamente as pessoas buscam, né, o serviço de saúde por ver a criança com um quadro assim. Então, termina aqui que é um quadro que chama logo a atenção porque é mais grave, né? Os sintomas são mais graves, então termina que se busca logo um serviço de saúde.